Oi, gente, bem-vindos à segunda aula da cadeira de experimentação em engenharia de software. O assunto de hoje é medição de software, um conceito muito importante que vocês vão ver aí dentro dos métodos empíricos. Então, o objetivo aqui da aula é apresentar esses conceitos básicos sobre medição de software, que assim vocês vão ter noção quando vocês estiverem lendo os trabalhos de métodos empíricos, identificar quais são as medidas, ou métricas que estão sendo utilizadas nesses estudos. Bom, medição é uma parte central dos estudos empíricos. Por quê? Porque o estudo empírico, o principal objetivo dele é avaliar uma situação. E como a gente avalia? A gente avalia analisando coisas do mundo real daquela situação. E quando a gente analisa, a gente precisa de alguma forma medir, pois não é só observando, que a gente vai conseguir entender absolutamente tudo que a gente quer entender como o objetivo da pesquisa. Então, você também precisa medir, ter números, ter dados, para que você possa caracterizar uma determinada situação. Tá? E o que é medição? Medição é o processo pelo qual números ou símbolos são atribuídos a entidades do mundo real, de forma a tornar possível caracterizar cada entidade através de regras claras, tá? Eu vou simplificar melhor, explicando esses três conceitos que aparecem nessa definição, tá? Aparece esse conceito de entidade do mundo real. Aparece aqui, processo pelo qual esses números são atribuídos. Então, a gente tem um conceito de medidas. E a gente faz esse processo de medição, para que a gente possa caracterizar uma entidade. Então, eu tenho aqui o conceito de características. Então, para você entender melhor o que é medição, você precisa entender essas três coisas: entidade, medidas e características. Vamos falar de entidades, tá? Entidades, é qualquer coisa que existe, por exemplo, no mundo real. No mundo real, uma cadeira é uma entidade, uma porta, um pão, um sorvete, um filme, o exercício físico, tá? É uma entidade. Então, é algo que você consegue caracterizar de alguma forma, tá? E aí, existem essas entidades do mundo real, mas existem as entidades do mundo do software, que é onde a gente está interessado, já que o nosso objeto de estudo é a engenharia de software, tá? Então, a gente está interessado nas entidades do mundo aqui do software. Quais são essas entidades no mundo do software? É o próprio projeto de desenvolvimento, é um processo, que pode ser um processo de testes utilizado, é o código que está sendo desenvolvido, que foi desenvolvido, tá? Entre outros. Então, tudo que tem a ver com o software, que está aqui dentro da engenharia de software, é uma entidade do mundo real, tá? Por exemplo, um documento de requisitos, você pode considerar como uma entidade do mundo real. Desculpa, do mundo real, não, do mundo do software. Então, são essas entidades que a gente tem interesse em medir, tá? Para caracterizar. E o que são as medidas, gente, de software? Medidas de software é a variável, tá? Para a qual o valor é atribuído como resultado de uma medição. Então, é uma variável, tá? Ou seja, eu tenho ali uma variável que em uma determinada análise vai dar um resultado, em outra análise, dependendo das circunstâncias, pode dar um outro resultado, certo? Aqui são alguns exemplos de medidas de software, tá? Para o mundo do software, para as entidades do mundo do software. Então, por exemplo, aqui em entidade, eu tenho a entidade processos de teste. Exemplos de medidas, ou seja, de variáveis para a qual eu quero atribuir um valor, é número de falhas encontradas. Então, esse número de falhas encontradas é uma medida, tá? Vale ressaltar aqui, pessoal, que eu uso o termo medida, mas como sinônimo nós temos também o termo métrica, tá? Por que eu utilizo o termo medida?
É por causa da nova ISO, né, que é uma norma de qualidade, a ISO 25000, ela aboliu esse termo métrica e passou a utilizar só o termo medida. Mas, para o que a gente está estudando aqui, é a mesma coisa, né? Métrica e medida, tá bom? Então, a entidade, eu tenho um processo de testes e exemplos, né, de medidas aqui que eu posso atribuir um valor para caracterizar esse processo de testes. É o quê? É o número de falhas encontradas por esse processo, tá? Outro exemplo aqui, entidade código. O que é que eu posso medir no código? Eu posso medir o número de linhas de código, eu posso medir o número de defeitos, entre várias outras medidas, né? Por exemplo, número de linhas com comentários, tá? Número de tratamento de exceção, enfim, são inúmeros exemplos aí que eu posso ter para essa entidade código, tá bom? Então, é isso. As métricas, né? Número de falhas, número de linhas de código, número de defeitos, vocês percebem que é uma variável. E eu vou atribuir, né? Para o qual eu vou atribuir um valor como resultado de uma medição. Então, pensa, eu tenho um processo de testes e eu quero medir um número de falhas, né? E aí, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou usar essa medida, número de falhas encontradas. Eu vou rodar o meu processo de testes e vou observar, vou de alguma maneira coletar esse resultado. E digamos que seja, sei lá, 47. 47 foi o número de falhas encontradas nesse processo de testes. Então, veja, eu atribuí, né, um valor para essa variável. Então, isso é uma medida de software, tá? Ler os trabalhos, identificar esse tipo de conceito, né, que são as medidas. E aí, o outro conceitozinho importante são as características de qualidade. Características de qualidade são categorias de atributos de qualidade que levam à qualidade do software. Então, é algo que vai levar a essa qualidade do software como um todo. Forem também as características. Exemplos. Eu vou pegar as mesmas entidades e as mesmas medidas, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o processo de testes como entidade. Eu tenho o número de falhas encontradas como exemplo de medida. E a característica de qualidade que está associada com essa medida, número de falhas aqui, é eficiência. Ou seja, quando eu, né, aqui é um exemplo mais específico, mas quando eu estou medindo o número de falhas encontradas, é porque eu estou medindo a eficiência do meu processo de testes, certo? Então, vejam como esses três conceitos se conectam, né? Entidade, a medida e a característica, tá? Aqui um outro exemplo. Eu tenho o código é uma entidade, né, do mundo do software. Como um exemplo de medida, eu tinha número de linhas de código, número de defeitos. E quais são as características associadas a essas medidas? Aqui, número de linhas de código, eu posso associar a manutenibilidade, né? O que é manutenibilidade? A capacidade do software de ser mantido, tá? Com facilidade. E aí, o que pode me ajudar a entender como é que é a manutenibilidade do código é o número de linhas de código. Imagina, eu tenho um código que é muito complexo, tem um número de linhas muito alto, talvez a manutenibilidade seja afetada, tá? E confiabilidade, né, que é a capacidade aí do software de manter um bom nível aí de falhas, né, não falhar tanto, está ligada aqui com a medida número de defeitos, tá? Então, quando eu meço aqui, quando eu estou medindo o número de defeitos, eu estou caracterizando a confiabilidade do meu código, certo? Então, esses são os conceitos mais básicos de medição. Isso, quando você... Características, né? Muitas vezes os estudos de caso, os experimentos controlados, né? A própria mineração, eles vão tentar avaliar características de qualidade, certo?
E aí, dependendo de qual característica eu vou avaliar, eu vou escolher medidas para poder caracterizar alguma entidade ali que eu. E aí, pessoal, a ISO 25000, mais específico a parte 25010, ela traz um modelo de características de qualidade. Na verdade, ela traz dois modelos, né? O primeiro é o modelo de qualidade interna e externa, que é o quê? É um conjunto, pessoal, de características, né? Na verdade, é uma hierarquia de características de qualidade. Então, veja, aqui ela define 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características de qualidade. Cada uma dessas características de qualidade são subdivididas em subcaracterísticas, tá? Porque muitas vezes a característica de qualidade ela tem um conceito grande, né? Muito geral. Então é preciso quebrar aquele conceito em conceitos menores para entender melhor do que é que se trata aquela característica de qualidade, certo? Então, por exemplo, aqui usabilidade, né? Usabilidade, ela é quebrada aqui em várias subcaracterísticas, né? Primeiro eu tenho essa daqui, que é o reconhecimento do quão apropriado é a aplicação. Aqui eu tenho a capacidade de aprendizado, a capacidade de operação, a proteção contra erros do usuário, a estética da interface e a acessibilidade. Então, segundo a ISO 25000, tá? Mais em específico a 25010, ela divide usabilidade nessas subcaracterísticas. E faz isso com todas as outras características, né? Reliability, que é confiabilidade, segurança, que tá manutenibilidade, portabilidade, certo? E aí, pessoal, para cada uma dessas características de qualidade, eu vou ter o quê? Um conjunto de medidas para me ajudar a avaliar essas subcaracterísticas ou a característica como um todo. Aqui é o outro modelo de qualidade também da ISO 25000. Já aqui é um modelo de características de qualidade em uso, ou seja, são características que caracterizam o uso, né, do software pelo usuário, tá? Ela define aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é eficácia, eficiência, satisfação, liberdade de risco e cobertura do contexto. Algumas também são divididas em várias subcaracterísticas, né? E essas aqui não ficaram com eficácia e eficiência como únicas, né? Tá? E de novo, também para cada uma dessas subcaracterísticas, né? Existem medidas, tá? Em que eu posso avaliar uma determinada entidade. Vocês se atentem, certo? Então, pessoal, é isso para medição. É importante vocês entenderem, né, bem direitinho esse conceito, que é uma medida, porque quando vocês forem ler os artigos, eu quero que vocês identifiquem, esse estudo de caso aqui utilizou essas medidas para poder analisar o software, para poder analisar o projeto do software, para poder fazer alguma comparação, certo? Então, eu quero que... Então, é isso, eu vou deixar para vocês no Classroom a norma ISO, partes dela, tá? E aí vocês podem ver, dar uma olhada nas características e nas medidas que lá constam, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada.